Olá, boa tarde. Vamos fazer a revisão aos principais índices europeus, começando pelo PSI 20 esta semana. O PSI 20 tem vindo a ter um comportamento muito positivo depois da quebra em alta desta zona de resistência. Tinha deixado na semana passada a indicação de curto prazo ascendente, neutral ascendente, depois da quebra em alta desta resistência. No médio e no longo prazo tinha deixado a minha indicação de descendente, tinha passado para neutral. Isto porque a quebra em alta desta resistência poderá pôr em causa todo o movimento descendente do PSI 20 e poderá ser um forte sinal de inversão. É ainda cedo para nos anteciparmos essa possibilidade, mas não deixa para já de ser uma possibilidade interessante. Neste momento, e eu tinha dito também na semana passada, a grande possibilidade que temos do ponto de vista mais negativo passa pela correção que há de vir. Mais cedo ou mais tarde vai surgir uma correção no PSI 20 e a amplitude dessa correção e o ponto onde ela terminar será decisivo para o futuro de médio prazo do índice. Daquela possibilidade que eu antevia, a possibilidade que eu antevia na semana passada, seria uma eventual correção a partir na ordem dos 5.800 pontos. Nunca, na minha opinião, ultrapassaremos esta grande resistência dos 6.000 pontos aos 6.100 pontos numa primeira abordagem. Poderá haver uma consolidação, eventualmente, como aconteceu nesta fase, ou poderá, muito mais provável, haver uma correção, por exemplo, até aos 5.200, 5.250, 5.300 pontos, para depois termos, sim, se tudo continuar do ponto de vista positivo, a quebra em alta daquela grande resistência. Para já, ainda assim, no que diz respeito ao PSI 20, não há qualquer indicação de abrandamento no curto prazo, por isso, para a próxima semana, vou manter a opinião de que o PSI 20 estará neutral ascendente. Eventualmente, vou deixar a indicação de neutral, porque eventualmente, mais cedo ou mais tarde, há de surgir a correção, mas o ascendente não pode ser separado porque não há para já qualquer impedimento nesta fase. Passando ao DAX. O DAX está também com bastante força ascendente no médio e longo prazo e começando por aí não há ainda nada indicação em termos de indicação de abrandamento da tendência ascendente, forte tendência ascendente que se tem vindo a registar. No que diz respeito ao curto prazo, na semana passada tinha deixado a indicação de neutral ascendente, estava com alguns receios de abrandamento, porque estávamos aqui na altura da última análise, estávamos aqui nesta zona, tínhamos tido um confronto com a resistência que depois acabou por gerar uma retração ligeira do índice. Pode-se ver neste momento que foi só uma retração técnica. Neste momento temos a continuação do movimento de curto prazo ascendente e por isso para o DAX, para a semana passada, para a próxima semana, vou deixar também a indicação de curto prazo ascendente. Para já também no DAX não há muito a recear. Vai haver também uma correção mais cedo ou mais tarde, mas não há qualquer evidência para já neste momento de abrandamento da tendência. Será grande referência de curto prazo para mim no DAX, os 10.750 pontos, mais coisa menos coisa, este mínimo relativo que acaba por se evidenciar no DAX, será neste momento a referência de curto prazo. Eu acredito que, dada a distância a máximos, mesmo que tenhamos uma inversão para já nos próximos dias, muito provavelmente teremos um novo mínimo relativo, uma nova arrancada e depois esse mínimo relativo aí sim será a referência de curto prazo. Para já então não há qualquer sinal de abrandamento, por isso nada a temer em relação ao DAX. Passando para o CAC. O CAC tem uma situação muito semelhante ao DAX, também estava neutral ascendente no curto prazo. Temos uma situação ainda mais fulgurante em termos de movimento ascendente, um pouco preocupante também na minha ótica, dado o pendor ascendente e rápido do CAC. Isso vai nos deixar sem qualquer tipo de suporte quando houver uma correção, mas pronto, vamos preocupar-nos com isso a posteriori. Neste momento o CAC caminha para a projeção desta bandeira. Era uma projeção que à partida pareceria irrealista, mas neste momento estamos a meio da projeção, por isso já não há, enfim, já não podemos pôr de parte a possibilidade de arrancarmos a direito até a correção, até à projeção. Repare-se que a trajetória do CAC é ainda mais linear do que a do DAX. Se o DAX era o meu índice preferido aqui há uns tempos atrás, a partir do momento, em termos europeus, a partir do momento que o quantitative easing provavelmente vai beneficiar mais a França do que a Alemanha, o índice tem também registado uma forte mais-valia e isso tem-se notado pela linearidade ascendente. Repare-se, desde início de janeiro, mesmo final de dezembro, eventualmente, o CAC parece uma autêntica flecha. Tivemos aqui um Head and Shoulders Bottom, movimento ascendente rápido, acabamos por ainda ter aqui uma ligeira correção
também acabou por ser terminada por duplo fundo, tivemos um novo arranque e a partir daí uma linearidade ascendente brutal, completamente. Neste momento não há então qualquer referência que nos diga que o CAC estará a entrar em zona de abrandamento. Se tivesse que marcar uma referência, eventualmente uma curtíssima referência nos 4.781 pontos, tem aqui uma pequena zona de suporte, poderá ser interessante. A resistência ou suporte mais forte será aqui nos 4.678, eventualmente depois uma grande zona de suporte aqui nesta pequena consolidação, grande entre aspas, se me permitem, nos 4.546 pontos. A terminar a correção, teríamos de ter a quebra em baixa desse ponto, apesar de estarmos neste momento muito longe. É possível que, tal como disse em relação ao DAX, tenhamos um novo mínimo relativo, uma nova arrancada ascendente e só depois a quebra desse mínimo relativo é que ditaria o abrandamento / inversão de curto prazo no CAC. Ficará então para a próxima semana igualmente neutral ascendente no CAC e o neutral volto a deixá-lo não porque haja qualquer evidência técnica, mas porque há um movimento já muito extenso do ponto de vista da subida e isso preocupa-me um pouco. Do ponto de vista do longo prazo, neste momento nada a dizer em relação ao CAC, estamos totalmente bullish, até porque estamos em máximos. Ora, terminando no IBEX, curti, tanto no curto como no médio e longo prazo, eu estava bastante um pouco retraído em relação a este índice porque estávamos próximos de máximos, mas com fortes resistências à frente. O índice tinha vindo a apresentar uma lateralização descendente. Neste momento parece querer definir-se para um dos lados e parece querer apanhar a boleia do quantitative easing na Europa e do acordo que foi atingido com a Grécia. É importante dizê-lo também. É possível que esta pausa de 4 meses no problema grego vá trazer 4 meses de bonança aos mercados financeiros. Era interessante se assim fosse. Vamos ver se tal se confirma. No que diz respeito então ao médio e longo prazo, a primeira parte da zona de resistência foi ultrapassada no IBEX. Estamos próximos de perceber se vamos entrar em novos máximos. É possível que tal aconteça, mas para já então, já que esperamos tanto tempo, vou esperar que o índice entre em máximos para ficar neutral ascendente ou mesmo ascendente na totalidade no IBEX numa ótica de médio e longo prazo. Já no que diz respeito ao curto prazo, na semana passada tinha deixado essa interrogação porque estávamos muito próximos desta resistência significativa. Neste momento temos uma linearidade ascendente bastante consistente, por isso também no IBEX eu vou mudar o meu sentimento de curto prazo para neutral ascendente. Não há indicações de uma eventual correção neste índice também, não há qualquer evidência disso. Já agora aproveito muito rapidamente para fazer aqui uma referência paralela ao crudo. Houve aqui por exemplo, é uma expectativa que poderíamos vir a ter, houve aqui um duplo topo no crudo e quando isso acontece, mesmo quando temos um movimento prévio ascendente rápido, normalmente, nem foi o caso de ser muito rápido, mas normalmente existe um sinal. E neste caso em concreto, por exemplo, houve aqui um duplo topo, é aquilo que eu espero que também aconteça em relação aos índices. Mesmo por muito convincente que seja um movimento ascendente, mais cedo ou mais tarde a correção há de vir e a correção vai ser sinalizada de uma forma ou de outra. Por isso, para já, enquanto não há sinalização, resta-nos ser otimistas e ir aproveitando, ir à boleia deste movimento ascendente. É tudo então por esta semana em relação aos índices europeus. Muito obrigado pela atenção e um resto de boa semana.